Olá a todos, salve Maria. Permita-me me apresentar, eu sou Rogério Galiano, um fiel católico, filho da Santa Madre Igreja, e diretamente aqui do nosso espaço corporativo empresarial, na cidade de São Paulo, capital, informo com grata satisfação e grande alegria a disponibilidade de nosso sacerdote, evangelista e também conhecido nas redes sociais, Padre Charbel Santana, que felizmente tem disposto o seu tempo e atenção para se manifestar a favor de seus fiéis e também inscritos acerca de seu apostolado. A sua bênção, Vossa Reverendíssima. Que Deus abençoe, que Nosso Senhor proteja. Muito obrigado por convidar-me a estar aqui. Né? É importante, espero que este vídeo, esse podcast, essa entrevista, não sei muito bem o que possa trazer algum fruto, né? E também trazer alguns esclarecimentos sobre o nosso apostolado, né? Para que as pessoas possam estar mais próximas de nós e compreendermos a nossa situação, até para que possam também ter uma certa participação nisso tudo. Vossa Reverendíssima, em nome de todos aqueles que estão acompanhando essa entrevista e aqueles que também vão assisti-la, agradecemos imensamente por dedicar sua atenção e esse tempo para os seus fiéis acerca do apostolado. Vossa Reverendíssima, quem acompanha as redes sociais tem notado ultimamente uma manifestação mais incidente, e isso tem nos chamado a atenção. Vossa Reverendíssima, há alguma reflexão recente ou alguma ocorrência ou ensinamento que Vossa Reverendíssima deseja compartilhar conosco? Com certeza, né? Hoje nós estamos vivendo, né, num tempo muito difícil, né? Desde o Concílio Vaticano II, nós estamos vivendo nessa crise da igreja. Muitas pessoas, elas procuram a verdade, né? E não sabem muito bem onde achá-la, né? Então, qualquer influenciador, qualquer intelectual, qualquer pessoa que saiba falar bem, né? Que tem uma boa oratória, consegue convencer estas pessoas, né? A achar que naquele lugar está a verdade, né? Então, um dos ensinamentos que eu tenho proposto, né? Nesta semana, principalmente, nas minhas publicações, é de fato como nós podemos achar a verdade, né? Achar a verdadeira posição na crise da igreja. Porque nós não podemos negar nenhuma verdade de fé, né? O que é a fé? A fé é a submissão da nossa razão àquilo que Deus revelou. Então, se Deus revelou uma coisa, é deste modo, nós não podemos interpretar de outro modo, né? E nós aceitamos, ao fato de aceitarmos, né, essas regras básicas da fé, essas regras básicas da doutrina, né, nós podemos iniciar a procura da fé, né? Só que o Espírito Santo, ele trabalha também ativamente em nós, né? Não é somente uma questão intelectual. A fé é um dom de Deus, a fé é uma graça que nós recebemos, né? Não é somente algo intelectual que eu procuro. Sim, nós temos a nossa parte intelectual, nossa parte intelectiva, racional, que é nosso dever de procurar, né? Mas também nós devemos fazer, né, por onde encontrarmos a verdade, né? Então, tem muitas posições na Igreja Católica que estão insistindo muito, que infelizmente levam ao erro, né? Às vezes nós estamos pensando que estamos num grupo, estamos bem, temos os sacramentos ali, temos a vida, direções espirituais com o padre, etc. Mas às vezes nós podemos estar no engano, e a verdade era uma só, a verdade não é duas. O Espírito Santo não deixou a igreja sozinha nessa crise da igreja, sem nos dar as diretrizes, né, de procurar a verdade. Então é importante, eu tenho insistido nisso, né? Procuramos a verdade, lemos bons livros, livros aprovados pela igreja até 1958, quando nós tínhamos um Papa reinante, fazemos jejuns, sermos honestos, fazemos sacrifícios, fazemos um caminho de ascese, procurarmos de fato onde está a verdade, né, para que o Espírito Santo também, ele que trabalha ativamente, possa nos influenciar, possa nos iluminar,
né? E mostrarmos também, através de um dom sobrenatural, depois da procura da razão, do raciocínio, depois da adesão à fé, de aceitar todos os dogmas do modo que a igreja tem proposto, sem querermos reinterpretá-los, né? Por exemplo, dizendo que o herege pode fazer parte da igreja católica, ou etc. E nós achamos esta verdade, né? Então, ao acharmos esta verdade, nós podemos trabalhar em paz, com espírito tranquilo, até nós podemos nos santificar, né? Mas para isso nós precisamos dessa procura do Espírito Santo, nós precisamos dessa procura honesta, né? Fazer e ter uma vida íntegra para que nós possamos achar. Então, é uma das mensagens que eu tenho passado nesses dias é isso, né? Que nós temos essa capacidade de acharmos a verdade desde que nós não neguemos a verdade, né? Os fatos mais básicos da verdade, os princípios mais básicos dela. Justamente, Vossa Reverendíssima. Constatamos também que grande parte do esforço se inclina ao trabalho do apostolado, né? Seja presencialmente ou mesmo nas plataformas digitais. Quando o senhor pensa nesse projeto de evangelização do apostolado, qual é verdadeiramente o objetivo e como que esse objetivo pode ser constatado tanto pelos fiéis como os seguidores que nos acompanham? Então, para explicar um pouco sobre o objetivo do apostolado, né, quais são as intenções, como nós podemos proceder com isso, eu gostaria de explicar um pouco da minha história, um pouco da minha caminhada que eu fiz, né? Desde meus 14 anos, aliás, desde meus 8 anos, né, eu procurava saber o que era a Igreja Católica, onde estava a verdadeira religião. Eu, com 15 anos de idade, saí do Brasil procurando exatamente essa resposta. Depois passei por alguns países, como França, Colômbia, Estados Unidos, e sempre procurando essa resposta, de onde está a verdade, né? Onde nós podemos encontrá-la. E quando nós encontramos a verdade, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade íntegra, né? No sentido teológico dizendo, no filosófico, porque filosófico a verdade é a adequação da ideia ao objeto, como diz Santo Tomás de Aquino. Nós vemos que algumas consequências nisso, né? Porque aceitar a verdade não é fácil aceitar a verdade como ela é. A verdade, às vezes, ela é simples, às vezes ela não tem muitas dificuldades de ser interpretadas. E hoje é muito bonito nós encontrarmos professores, teóricos, pessoas que querem ensinar, que complicam muito o fato de podermos atingir a verdade, né? E eu, desde pequeno, procurei saber o que era verdade. E eu posso dizer que eu achei o que é verdade, né? Então, um dos motivos do apostolado é fazer com que as pessoas também encontrem essa verdade. Que elas encontrem, que elas saibam que essa verdade existe, né? E ela não é tão complexa de se adequar. Nosso Senhor, ele não exige a impossibilidade das pessoas para encontrar a salvação, a verdade. Ele dá graça até mesmo a um camponês que mora no campo, né? Então, aqueles que têm capacidades intelectuais de buscar a verdade, aqueles que têm capacidade de buscar os sacramentos, aqueles que têm, né, boa intenção, boa fé, é para essas pessoas que nós estamos direcionando o apostolado, tanto na internet, né, quanto apostolado físico, que se nós pudermos fazer no apostolado físico, porque há um projeto de fazermos apostolado físico, de voltarmos a rezar as missas publicamente, voltamos a rezar, a ter os sacramentos publicamente, né? Não na cum, não estando em união com hereges, enfim, do modo que a igreja manda, né? Mas sabendo que a verdade era para todas as pessoas que têm esta boa intenção de buscá-la, né? E não nos fechamos em grupos de seitas, não nos fechamos em certas opiniões que não correspondem à verdade. A verdade é muito mais simples do que nós pensamos e também ela exige uma honestidade, uma vida da graça da nossa parte, né? Que é muito importante. Nós procuramos a verdade com a vida íntegra, tendo o estado de graça. Né? E tendo o estado de graça, nós buscamos através dos sacramentos, né? De um padre que nos possa dar o sacramento. E às vezes a igreja, ela facilita essa busca desse estado de graça, dessa correspondência a uma vida íntegra. Não é tão difícil como, perdão, como muitos, infelizmente, padres, grupos, né, dizem ser, né? Era mais simples do que isso. E a verdade está nisso também, está na busca do verdadeiro dos sacramentos, do estado de graça, né? E o objetivo do apostolado é esse, é mostrar a verdade, né, sem escondê-la, sem fazer parte de certas opiniões que são fechadas em si, porque certo grupo
viu que essas opiniões vão servir para este grupo e assim vai atrair mais fiéis, ou este grupo vai atrair mais fiéis, assim vamos convencer mais fiéis a aderir a essa posição, atrás de fiéis, atrás de pessoas que façam número a seus grupos. E não é esse o objetivo. O objetivo é realmente procurarmos a verdade juntos, né? Vemos onde ele está e que o apostolado possa ajudar nesse caminho de encontro à verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vida da graça, né? Que é a vida dos sacramentos também. Justamente. Vossa Reverendíssima, em síntese, para aqueles que nos acompanham, tanto os fiéis como os seus seguidores, em breves palavras, qual é o maior desafio para a evangelização e para o apostolado nos dias de hoje? O maior desafio para a evangelização apostolada nos dias de hoje, primeiro que nós podemos negar é a crise. Porque se nós queremos evangelizar as pessoas, ter que as pessoas e fazer que as pessoas tenham a fé íntegra, né? Substituir esse pensamento subjetivista que há no mundo, que há nas escolas, que há nos ensinamentos, nas instituições oficiais de ensino, é muito difícil convencer as pessoas que existe uma verdade objetiva, que a verdade é a adequação da ideia objeto, como já disse, né? Então, você poder convencer as pessoas dessa forma intelectual, né, através da graça também, porque a graça ela nos dá a oportunidade de fazermos isso de uma certa forma, mas é preciso que as pessoas entendam que existe uma verdade a ser acompanhada. E é muito difícil você evangelizar o mundo hoje que não acredita mais numa verdade objetiva, né? Então, há uma forte, digamos, um forte impedimento de convencer as pessoas que a verdade ela existe, né? Que 1 mais 1 é 2, né? Que nós podemos usar do nosso raciocínio para chegar a certas verdades. Então, isso é um impedimento muito grande, assim, para a evangelização. E no mundo tradicional, há um outro impedimento muito grande, que é justamente o que eu já disse, se fecharem seitas, né? Nós pensamos que nosso grupo está certo e fazemos parte de um grupo, o outro grupo está com a mentira, e, e nós nos tratarmos sem caridade, que é o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, nem a próximo como a si mesmo. Se nós faltamos esta caridade com o próximo em relação às pessoas que fazem mesmo parte de outros grupos que não são os nossos, evangelizar é impossível. Se você não está cumprindo o primeiro mandamento, que é o mandamento da lei de Deus, né? Os primeiros mandamentos são os principais, a sua religião vira uma religião de hipocrisia, e não é evangelização nisso. Há uma vivência hipócrita da religião. E não é isso que nós devemos procurar. Nós devemos procurar uma religião vivida honestamente, integralmente, com boa intenção, com busca real à santidade, à verdade, né, a tudo aquilo que a fé nos pede, que Deus nos faz nos comprometermos para que nós possamos achá-lo e de fato vivermos na vida dele. Muito expositivo, Vossa Reverendíssima. Agora, um outro aspecto que nossos seguidores, também os fiéis que nos acompanham e também os seguem, podem se deparar. Como evitar o foco em apenas em manifestações opinativas em redes sociais, ou figuras ou personalidades ditos evangelizadores ou promotores de apostolado, e permanecer na evidência, sempre na verdade, como o senhor bem frisou, estabeleceu. Então, evitar essas posições, esses formadores de opinião, mas pautar-se de fato na verdade. Primeiro que nós devemos seguir, a meu ponto de vista, e é que eu sempre busquei procurar ser honesto comigo mesmo, é seguir integralmente aquilo que o Evangelho nos diz, né? Se o Evangelho nos diz que é para amarmos uns aos outros, um grupo que prega o ódio a outro grupo, não é aí que está a verdade. A verdade já é um primeiro fator da negação da verdade. Se Nosso Senhor nos pede para termos uma vida de graça e tem um grupo dizendo que frequentar sacramentos é um pecado porque não tem a mesma posição que a nossa, aí também não pode estar a verdade. Então nós não podemos negar aquilo que é evidente. Aqueles princípios que são evidentes, que estão no Evangelho, que estão na doutrina da igreja, né, que a igreja mesmo nos facilita a nossa salvação, nos dá meios de salvação, mesmo em circunstâncias que são, digamos assim, difíceis, como nós estamos vivendo hoje. Se nós vemos que há uma contradição nisso e nós aceitarmos essa contradição simplesmente por fazermos parte de certo grupo ou por seguirmos certos mestres,
nós estamos nos cegando à verdade e nós não podemos encontrá-la. Viver a verdade, viver a honestidade, é seguir os princípios que estão nos evangelhos, aquilo que a igreja ensina. É o que o catecismo ensina. Não é complicar a realidade mais do que ela já é mais complicada na crise da igreja, né? Muito sintético e objetivo, como sempre, reverendo padre. Padre, as pessoas, né, que o acompanham, certamente, nos últimos dias, têm demonstrado um carinho, um afeto e também um interesse em saber como o senhor viverá esse tempo agora do apostolado. O que o senhor gostaria de compartilhar com aqueles que rezam e também acompanham o seu trabalho? Então, eu gostaria de compartilhar. Primeiro, eu gostaria de esclarecer uma situação, né? Estamos tentando voltar ao apostolado ativo. Estamos tentando buscar um bispo. Eu estou sem bispo, né? Estou sem sociedade. Eu me considero ainda da Sociedade do Espírito Santo. Nunca considerei que eu saí dela, mas o meu bispo da Sociedade do Espírito Santo morreu, né? Faleceu, infelizmente, que Deus o tenha. E estamos à busca de um bispo que possa nos ajudar. Já dei atrás de muitos bispos, né? Mas infelizmente as portas têm se fechado bastante comigo em relação do ser da tese de Cassitiaco, né? Do ser privacionismo, que é outra coisa que em algum outro vídeo eu posso explicar. Quem tem interesse de saber o que é o ser privacionismo, já tem 2 aulas no canal explicando, né? Então, como a gente está nessa situação teológica que, a meu ver, e nos meus 14 anos de busca pela verdade, eu vi que era o correto, muitos bispos e clérigos se fecham para nós, né? Então, como ajudar no apostolado? Então, apoiando o apostolado ativamente, né? Vendo, participando, fazendo perguntas, e também tentarmos fazer algo que seja concreto, né? Abrimos uma casa de formação, abrimos um centro de missa, tentamos fazer alguma coisa para o Nosso Senhor, até que Nosso Senhor nos mostre as graças de termos um bispo, de termos uma sociedade reconhecida, né? Que estejamos em uma situação regular, porque não existe situação regular hoje em dia, mesmo tendo um bispo, porque os bispos hoje não possuem jurisdição, e, e um dos problemas dos bispos é isso, que eles não entendem isso, que eles não possuem jurisdição, né, pela falta da, digamos assim, do mandato papal, né, desta, deste mandato papal, desta correspondência papal, né, eles não têm jurisdição, não têm poder, mas nós devemos trabalhar com eles, né, então estamos à procura de um bispo e as pessoas que puderem ajudar no apostolado, puderem mesmo ajudar financeiramente para que eu possa, por exemplo, estar me formando melhor, né, fazendo mais leituras, junto com a filosofia, a teologia, a história da igreja, o direito canônico, que eu já estudei, mas que eu possa ir me instruindo, também poderão se ajudar a ter uma formação mais fácil, simplificar princípios que são difíceis, né, e ir passando deste modo o ensinamento, né, que eu possa ir adquirindo com o tempo do apostolado, né? Então é um modo de ajudar o apostolado também. Isso é interessante, o senhor já expor quais serão as medidas práticas do apostolado, porque certamente essa é uma dúvida e também é um assunto de interesse de muitos seguidores, também dos fiéis que o acompanham, né? Certamente com isso, com esse auxílio, né, haverá também desenvolvimento de projetos e iniciativas do apostolado, como o senhor informou, Exatamente. tanto no âmbito virtual, como mesmo no âmbito presencial ou físico, como o senhor relatou, né? Sim, Futuramente, o projeto de uma casa de formação e também uma assistência direta às almas. exatamente. O que nós pretendemos fazer é abrir uma casa de formação, onde nós possamos ter um centro de missa, porque nós vivemos aqui, na maior cidade da América do Sul, em São Paulo. E nós não temos um centro de missa, não na CUM, que siga as regras, a doutrina da igreja, como deve ser, né? É meio que vergonhoso para nós. Então, se nós pudermos ajudar no postulado, do modo que vocês possam contribuir com aquilo que possam contribuir, né? E nós temos uma possibilidade de alugarmos uma casa, de termos uma casa com um bom salão, com uma boa sala, com uma boa estrutura, né? E fazemos assim missas semanalmente, se pudermos mesmo diariamente, né? Para que as pessoas que queiram viver a fé possam viver, já é um modo de contribuição e apostolado. E também para que se contribua no apostolado na internet, é necessário que eu tenha tempo para fazer
Isso é postulado da internet, né? Para que eu possa instruir as pessoas também. No meu caso, por exemplo, agora que eu estou me afastando da internet, ainda estou, é porque eu estou tendo que trabalhar, tendo emprego secular, me dedicando a abreviar as orações e as devoções e tendo pouco tempo para estudar. O que eu posso passar, né, aos meus fiéis, aquilo que eu não estou tendo tempo de me formar, né? Então, tendo toda essa contribuição, toda essa ajuda dos fiéis, né, tanto por um apostolado ativo, ou seja, prático, com uma casa de formação, mesmo que seja humilde, em algum bairro de São Paulo, onde nós possamos rezar missa, né? E tendo tempo, esse tempo de formação para instruir os fiéis, né? Nos facilitaria muito e nos daria muitas graças também para as pessoas que vivem em São Paulo e as pessoas que vivem ao redor da cidade também, né? Em Santos, em Guarujá, enfim, as pessoas que estão perto de nós e que queiram ter este acesso aos sacramentos, à vida da graça, à verdadeira doutrina, né? A minha intenção não é ensinar doutrinas que sejam sectárias, que sejam verdades que eu queira, não sei, para atrair pessoas, fazer alguma coisa assim. Não, simplesmente o meu objetivo é ensinar a sã doutrina, salvar almas, confessar, mostrar o sacramento, dar os sacramentos, né? E sem nos atacarmos uns aos outros. Vivemos na caridade completa, né? Podemos fazer isso na tradição, viver na caridade, porque o que falta na tradição é isso, é a vivência na caridade com Deus, através do estado de graça, né, porque nós vivemos muitas vezes longe dos sacramentos, em pecado mortal, e também com o próximo, tratando o próximo como a nós mesmos, como nosso ser humano, né, amar o próximo como a vós mesmos. Então, é mais ou menos este o objetivo do apostolado, né, que as pessoas podem contribuir com isso também. Muito explícito e muito expresso em relação aos fundamentos e bases do apostolado, né? Tanto a verdade quanto à caridade. E certamente, agora no retorno das manifestações mais incidentes em suas redes sociais, os seguidores e também os fiéis poderão acompanhar tanto e a mesmo participar dessa disposição inicial do trabalho de evangelização do Senhor, né? Bem, Vossa Reverendíssima, estamos chegando ao final dessa conversa e é um pedido particular, mas também certamente de muitos que nos acompanham nessa entrevista, que o senhor deixasse uma mensagem final para aqueles que continuam o acompanhando nas redes sociais. Minha mensagem, antes de passar a mensagem, eu gostaria de. Aliás, eu vou passar a mensagem antes, depois eu falo como vocês podem me encontrar nas outras redes sociais, né, que é importante também. É muito importante nós buscarmos a Deus com sinceridade, né, sem nós trairmos a nossa consciência. Né? Deus nos deu a consciência para segui-la. E uma consciência bem formada, ela nos levará ao céu. Então, se nós fazemos tudo com reta consciência, com reta intenção, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo o nosso possível para vivermos uma vida íntegra, nós tenhamos certeza que encontraremos a verdade e estaremos em descanso naquela posição que nós encontramos em relação à própria crise da igreja, né? Que Deus não nos deixou sozinhos, Deus não nos deixou desamparados pelo Espírito Santo. Então, meu conselho é isso, que busque a verdade com honestidade, com reta consciência, né? Aceitando, primeiro, os princípios mais básicos da doutrina cristã, sem nos deixar sermos influenciados por teorias, por ensinamentos que não têm base teológica, que são criadas na cabeça de uns mestres, de outros, que procuramos de fato viver a verdade, né? E sem nos acusarmos uns aos outros, né? Mostrar o erro, sim, né? Mas não faltar com a caridade com o próximo, né? O erro, ele é necessário ser mostrado, é necessário ser apontado, mas que tudo se faça em caridade, né? Que tudo se faça em relação ao amor a Deus. Simples, objetivo, edificante e inspirador as palavras. E o senhor pode informar também quais são as redes sociais que os fiéis e seguidores podem acompanhá-lo? Nós vamos deixar na descrição na descrição do vídeo, né? Quando alguém editar, que eu não sei como podemos editar o vídeo, as redes sociais, né, e a forma também de vocês ajudarem através do Pix, né? Do Pix, do PayPal, etc. Quem puder ajudar no apostolado. Temos uma rede social no Instagram, foi criada agora recentemente por um colaborador muito amigo meu.
que eu agradeço muito de coração que esteja fazendo isso, que eu não sei fazer essas coisas. Temos a rede social do Facebook e do YouTube, né? Então são as nossas... E o blog Sempre Católica, que eu vou tentar atualizar algumas publicações lá, que estão um pouco desatualizadas, mas já publiquei alguma coisa esses dias, para que vocês possam estar se formando, se informando, né, sobre o que acontece na realidade do nosso apostolado e na crise da igreja também, tá? Então deixarei estes endereços de redes sociais para que todos possam seguir. Também peço encarecidamente que, se puderem, ajudem no nosso apostolado, porque é muito difícil manter um apostolado sem ajuda prática, sem ajuda física, mesmo sem ajuda financeira, porque, como eu digo, se eu tendo que trabalhar lá fora, eu vou ter menos tempo de me dedicar aqui com o apostolado de vocês, né, com o apostolado com as pessoas. Então, se puderem me ajudar, se puderem ajudar nisso, né, colaborar, nem que seja R$ 2, R$ 3, aquilo que vocês têm no coração de vocês, o mínimo que seja, já é uma colaboração que nos ajuda no apostolado e também para concretizarmos o plano de fazermos uma casa, né, de missão, uma casa onde possamos rezar missa, uma casa onde possamos dar sacramentos com regularidade, né, onde possamos dar formação católica. Então, tudo isso é muito importante. Mas, como disse, deixarei os endereços das redes sociais e os senhores podem seguir por lá, tá bom? Felizmente, o senhor considerar a oportunidade para continuarmos interagindo com o senhor, acompanhar os trabalhos também de evangelização e até mesmo poder dispor caridosamente as contribuições no desejo de materializar esse trabalho de apostolado e de evangelização. Estamos muito contentes por o senhor ter disposto essa oportunidade, este momento, esse tempo do senhor, para esclarecer aquilo que também era de desejo e de anseio dos fiéis e dos seguidores e restabelecer esse contato, essa manifestação do senhor. Bem, Padre Chabel, muito obrigado. Nós agradecemos muito pela presença do senhor, pela disponibilidade, o senhor poder partilhar um pouco da caminhada do senhor, da missão do senhor. Também agradecemos a todos que acompanharam essa entrevista e que também continuarão interagindo com o padre nas redes sociais, cujos canais contatos serão expostos no comentário após essa publicação. Pedimos também que compartilhe este vídeo para seus amigos, seguidores também, para difundir as informações e repassar também essa informação acerca do trabalho de apostolado de Padre Chabel. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que Nossa Senhora os proteja e que possamos seguir a nossa fé com reta razão, né? Com integridade e, deste modo, continuarmos o nosso caminho em relação à nossa salvação, que é o mais importante, né? Nos salvarmos. É para isso que nós estamos aqui, para ajudarmos a salvarmos uns aos outros, né? Sua bênção final, Vossa Reverendíssima. Que Deus abençoe e Deus o guarde. Nossa Senhora o proteja. Salve Maria a todos e agradecemos por participar dessa entrevista com o Reverendo Padre Chabel Santana.